Boa noite, boa noite. Chama todo mundo. A gente começar a nossa... Hoje tem uma palavra impactante, abençoada para a sua vida. Palavra de fé, uma palavra motivacional. Uma palavra que vai te tirar da zona do medo e vai te colocar no lugar maravilhoso. Fica comigo até o fim. E eu quero cantar com você duas músicas, tá bom? Duas músicas. Eu gosto demais dessa música aqui, ó. Essa aqui, ó. Barnabé. Não fica bem, a gente passa bem o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe amor. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Essa aqui, ó. Quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, e providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém? Vamos cantar outra agora, ó. Rude cruz se erigiu, bela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, o pecado. Canta comigo, vai. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Vai, canta comigo. Essa você conhece, ó. Tem uma pessoa que me pediu para cantar. Ana, cadê você? Desde a glória do céu. Vamos, Pequinho, canta comigo. O Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, que nela Jesus me salvou.
nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, vai meu pastor, canta comigo, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Olha o que tá falando, ó. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém? Que bom ter você aqui. Glória a Deus, Eni, Miriam, Pequinho, Léo, que bom que a gente vai estar junto nesse tempo. Fátima, Vanessa, hoje tem uma palavra. Dani, que bom que você está aqui também, Dani. Tem uma palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de certeza, uma palavra de convicção, uma palavra que vai te fazer daqui, sair daqui assim. Sabe quando você recebe uma bomba dentro de você, que você sai igual um dinamite, querendo fazer tudo? É isso que vai acontecer com você hoje. É isso aí, essa palavra, essa mensagem, esse tempo que a gente vai estar junto, vai gerar isso em você. Tá bom? Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo teu carinho, pela oportunidade, Senhor, de recebermos essa porção de vida no nosso coração. Por nós termos, ó Senhor, a certeza de que temos a Ti, é suficiente. Eu abençoo aqueles que estão ouvindo, eu abençoo aqueles que receberam essa palavra, eu abençoo aqueles, ó Deus, que estão com o coração aberto para o novo de Deus que está chegando. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Marcele, que bom que você está aqui, Marcele. Que bom, essa palavra vai te ajudar muito. Amém. Você crê na Bíblia, você crê na palavra de Deus, então é suficiente. Porque o que nós vamos falar aqui está relacionado com a sua fé. A fé vai ser o diferencial. Se bem que a fé vai te levar a lugares que você nem imagina, vai te colocar em níveis que você nem imaginava. A fé, ok? A fé. Então, recebe fé hoje. E nós vamos falar sobre Davi. Davi, eu estava estudando sobre Davi. Davi era um cara improvável, um daqueles que você olha e fala o seguinte: coitado desse rapaz, não tem futuro. Você já falou isso para alguém? Você já viu alguém que você disse assim, essa pessoa aí, não sei não, talvez não dê certo? Muitas vezes, pessoas que nós julgamos e reprovamos são pessoas que Deus assina embaixo e fala: esse é dos meus, esse aí vai dar certo. Eu espero que você seja um desses que vão dar certo, que em breve você vai estar contando para mim, vai dizer: lembra aquela live que você fez? Aquilo ali me incendiou. A história de Davi começa no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Começa ali.
E dali, até hoje, a gente fala dele, já até hoje a gente compartilha. Eu tive a honra de ir em Jerusalém, eu profetizo, você vai comigo. Esse ano foi um ano, como diz o Benjamin, bugado, um pouco diferente aí, mas ano que vem vamos comigo? Nós vamos lá no túmulo de Davi. Vamos entrar lá e ver. Meu Deus, como que Deus é tremendo. Começa no capítulo 16 e começa de uma maneira assim, estranha, diferente. O profeta Samuel, recebe um comando de Deus, porque na casa de Jessé, o belemita, tem ali o próximo rei de Israel, e ele tem que ir lá na casa de Jessé, e ele fala para si, se eu for, Saul vai saber, eu vou ter que explicar para Saul que Deus rasgou o reino dele, eu vou ungir o próximo rei. Fica chato para mim, Deus dá uma estratégia para ele, fala assim, você vai fazer um sacrifício lá, chama Jessé, chama os filhos dele, e ele faz isso, aqueles 7 filhos de Jessé, imagina aqueles caras, oficiais do exército, uns caras de boa aparência, uns caras queixo quadrado, peitoral, valente, guerreiro. Samuel já entende, a gente precisa de um guerreiro aqui, precisa de um líder para poder botar esse negócio para funcionar, e tá caindo no perfil. Prepara aquele negócio todo, os filhos, eu imagino, né? A Bíblia não fala bem isso, mas eu imagino que cria uma expectativa nos filhos, os filhos vestem aquela farda militar, farda de gala, as Forças Armadas têm a sua roupa de gala, né? Os oficiais e vão na frente para receber Samuel na mão com um chifre de azeite na mão, ali, e eles passam, chega o primeiro é Eliabe. Eliabe significa Deus é Pai. Olha aí que nome perfeito para o rei de Israel. Deus é Pai e tal. Aí Deus fala assim para ele: você não olhe para a aparência, não julgue pela aparência, porque eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Não é esse. Bem, pode ser o segundo. O segundo é mais interessante, o significado do nome. O segundo que vem é Abinadab. Sabe o que significa o nome Abinadab? Meu pai é nobre. Pai é nobre, olha aí. Perfeito. Abinadab, pai é nobre, nobreza, realeza. É o cara certo. Abinadab. O nome de Abinadab cai como uma luva para o rei. Aí Deus fala, muito menos esse. Esse aí é que eu não tenho nada. E o terceiro é Samar. Samar significa espanto, vai causar um espanto em Israel. É perfeito. Nenhum, Deus fala, aí passa 7 filhos. Os outros, ele nem se dá o trabalho de dizer o nome dos outros 7. Vai passando. Nenhum desses filhos legítimos, filhos que no Natal o Davi fazia aquela ceia e dava o presente para cada um, filho que quando entrava na casa tinha lá nos porta-retratos o nome de todos eles. Deus falando, não quer nenhum desses, não vejo, eu vejo como coração, e o coração daquele que está me conhecendo não está aqui. Samuel fala, está faltando um, traz ele para cá. Aí vão chamar quem? Vão chamar o Davi. Podia chamar muito bem a Miriam. Essa menina é uma benção. Podia chamar a Eni, a Fátima, a Vanessa, a Dani, Pequinho, Marcele. Podia chamar você, que é Davi. Chama ele aqui. Sabe o que significa o nome Davi? Amado. Que contradição, né não? O nome do cara é amado, mas ele é rejeitado, ele é desprezado. Ele está onde? Está lá cuidando das ovelhas. Ele não sabe o que está acontecendo ali, ele está trabalhando, está fora, está noutra atmosfera. Ei, recebe essa palavra agora para você, sabe? Você pode até não estar sabendo o que Deus está fazendo, mas quando você menos esperar, vai chegar um Samuel na tua porta e vai dizer, você é o rei, você é o próximo, vai vir tudo. Vai ser uma unção exclusiva para você e não adianta. Por mais que queiram sabotar, por mais que queiram tirar, por mais que queiram roubar, por mais que queiram desviar, Deus sabe teu endereço, Deus sabe onde você está, Deus te conhece. Fica tranquilo, Deus sabe onde você mora. Deus sabe onde você mora. Deus vai alcançar você. Vai alcançar você. Aí chega Davi.
Davi chega e o texto diz que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. O que significa isso? Entenda que o ser ruivo era uma característica que era rejeitado por ser ruivo. Gente, está aqui Evaristo, meu mentor. Evaristo cuidou de mim, gente, quando eu ainda não tinha nem cérebro. Evaristo, eu amo sua vida, viu? Abençoado, homem de Deus. Amém. Vem para cá, Brasil. Vem para cá, que aqui tá bom hoje. Davi era ruivo, e a ideia do ruivo, que era vermelho era a cor da terra. E isso significava como se fosse uma espécie de rejeição por causa do pecado. Então, ele era ruivo. Quando olhou que viu Davi ruivo, falou assim: esse cara não é não. Era de belos olhos, significa de ser uma pessoa com um olhar agradável, uma pessoa simpática e de gentil presença, de boa aparência. Presta atenção nisso aqui, de boa aparência. Guarda isso aqui. A boa aparência é porque os outros eram de luta, eram guerreiros, era aquele cara que tinha cicatriz no rosto, dente quebrado, cara arrebentada, de luta. Davi tinha gentil presença, ou seja, ele não era um gladiador, ele não era um lutador, ele não era um guerreiro, ele não tinha cicatriz de guerra. É aí que está, sabe? Pelo fato de não ter cicatriz de guerra, tentava desqualificar o Davi, tentava diminuir o Davi, como quem diz assim: esse cara não pode ser rei nunca. Então, ele não tá, nunca lutou, como é que vai ser rei agora? E aí, Deus estava dizendo para Samuel: o líder que eu quero encontrar é no coração. Por mais que as coisas, principalmente hoje, né, que a estratégia ela é a aparência, o midiático. Quanto mais a aparência, melhor. Quanto mais a exposição externa, melhor. Deus não se engana, porque Deus conhece o coração. Deus sabe exatamente o que está ali dentro. Davi estava fazendo o quê, gente? Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. Davi não era guerreiro, Davi não era militar, Davi ainda tinha uma questão diferenciada de Davi. Você vai ver que o Davi, ele tinha uma situação, porque o Jessé bota o Davi para cuidar do rebanho, aonde tinha leão, onde tinha urso. Gente, qual é o pai que pega o filho e expõe o filho num ambiente onde tem leão, onde tem urso, um lugar perigoso? O interesse era esse, o interesse era que o Davi mesmo morresse. Por quê? Porque era fruto de um pecado, de um pulado de cerca do Jessé, tanto que o Davi não fala da mãe dele hora nenhuma, ninguém sabe quem era a mãe do Davi. E tem em Israel, havia naquela época a maldição do bastardo. O Jefté era também fruto dessa pulada de cerca. E a maldição do bastardo impedia que ele participasse das congregações, perdia o direito da herança, tinha várias questões ali que alcançava e expor o Davi como filho era uma vergonha para Jessé. Então, vou botar ele ali, vai cuidar, um bicho daqueles matam, e aí eu não tenho que ficar dando muita explicação. Aquilo que seria um problema, uma maldição para a vida do Davi, foi o que transformou num gigante. Imagina o que é ter uma habilidade para matar um leão a pedra. Matar um leão a pedra. Ele conta isso, mais na frente ele conta isso para o Saul. Imagina a situação. A maior autoridade espiritual vai na casa do Jessé. Todo ritual ali é feito, toda expectativa é gerada para receber uma boa notícia. A boa notícia era que um daqueles filhos ali aparecesse, um deles, já pensou, meu filho, o próximo rei de Israel. Mesmo que ninguém acredite em você, e você vai ver isso aqui por várias vezes, mesmo que alguém diga para você que você não tem isso aí, talvez você queira ser, não sei, um grande comerciante, um grande pintor, um grande artista, e alguém diz assim: eu acho muito improvável.
Mesmo que não haja, oportunidade, mesmo que as coisas aparentemente elas não estejam como você pensa. Deus, ele sabe transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Deus tem essa fórmula. Deus, ele tem a fórmula certa. Deus, ele vai chegar até você. Deus vai te visitar. E vai te visitar logo. Aí o que acontece? Eu gosto dessa cena aqui. Eu faço essa cena na minha cabeça. Ele chama o Davi para o meio. Davi sempre ficou à margem. Davi sempre foi para fora. Mas agora ele chama o Davi para o meio, traz ele para o meio e derrama unção na cabeça dele. E a partir daquele momento que a unção é derramada, uau, não tem mais como esconder Davi. Davi está em todas. O Instagram de Davi, que tinha só uns 10 seguidores, passa a ter 10 mil. O Facebook do Davi, que ninguém sabia qual era, todo mundo queria acessar, todo mundo atrás de Davi. Foi tudo muito rápido. Recebe, vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Preste atenção nisso aqui. Tem um tempo. Tem um tempo. Tem um tempo de ficar escondido atrás das malhadas. Tem um tempo de ficar escondido lá atrás sem ninguém saber quem você é, sem ninguém saber do seu nome. Mas vai ter um tempo que Deus vai te trazer para o meio, vai botar o holofote em você e vai dizer: agora vai todo mundo te ver. Principalmente aqueles que muitas vezes era de dentro da própria casa, que diziam assim: esse não vai para frente. Se você conhece pessoa que... E eu tenho vários amigos que eu não acreditava neles. Tem alguém que você olha e fala: isso aí não vai rolar, não. E de repente o cara venceu, o cara chegou lá. Você fala: aquele cara? O cara não acreditava que ele fosse dar certo. Por quê? Porque não é por força, nem é por violência. É pelo Espírito do Senhor, sabe? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, o Senhor me ungiu, é Ele que vai fazer. É Ele que capacita. E a partir dali, gente, está lá no mesmo capítulo 16, a unção desce sobre a vida. E nos próximos versos, onde vai Davi? Ele vai logo para o palácio, para fazer o que no palácio? Para tirar demônio de rei, olha só. Ele vai encarar diabo lá, porque o Saul está possesso, demoniado, confuso. E Davi pega a harpa, e a Bíblia diz assim que ele precisava de alguém que soubesse tocar bem. Ele tocava e a glória do Senhor se manifestava, e ali houve uma presença de Deus. Dali ele vai para onde? Ele vai agora encarar o Golias. E olha que coisa interessante essa história do Golias. Ele vai levar comida para os seus irmãos, e ouve aquela história, e os três dizem para Davi: o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das tuas ovelhas, não é a sua praia isso aqui, não. Quem? Que esses três? O Eliabe, o Abinadab e o Samar, os três lá, os três que tentaram dizer para Davi: o seu lugar não é aqui, seu lugar não é aqui, volta para lá. Sabe, mesmo com a unção, mesmo Deus decretando, quantas vezes pessoas querem dizer para você que você não tem jeito, que aí não é tua praia, que aí não é teu lugar, que você não tem como você vencer. Mas o Davi é persistente. Persistência, seja persistente. Ei, recebe unção de persistência nessa vida. Recebe, vai que vai dar certo. Vamos lá. Aí ele vai falar aí pega e leva ele para o Saul. O Saul fala assim: olha só, cara, você está equivocado, isso aqui é brincadeira, não é brincadeira, isso aqui é coisa de gente grande, tá? Você não vai vencer um gigante desse com pedra, tem que ser armadura, e é assim, e da espada, e Davi fica todo torto, não consegue fazer nada, a coisa fica pior. Davi fala o seguinte: olha só, eu vou usar
que eu tenho na mão e vai dar certo. E aí ele se apresenta ao Golias. Gente, preste atenção nisso aqui. Tanto o Golias como o Saul repetem a mesma fala que o Davi ouviu a vida inteira. O despreza. O despreza, o diminui. Diz para ele, o Golias ridiculariza o Davi. Fala assim, eu sou algum cachorro para você vir a mim com pedra, rapaz. Ele despreza porque o Davi é de gentil presença. Mais uma vez, ele tem um semblante de quem não é um guerreiro. Não é teu lugar, rapaz. Os reis, eles lutam. Os reis têm cicatrizes. Você não tem cicatriz nenhuma de guerreiro. Eu vou bater em você. Eu vou machucar você. Eu vou ser preso porque eu bati no menor, rapaz. Davi, o Golias era um gladiador, as armas preparadas. O cara lutava tudo que é luta, atirador de elite, cheio de prêmios, cinturão do MMA era do cara. O cara lutava a luta livre, era imbatível. E agora vem um Davizinho de nada para acabar com a raça desse cara. Gente, qual foi a diferença? Qual foi a grande diferença na vida do Davi? Davi diz o seguinte: vocês estão me vendo assim, mas o Deus que me ungiu não me vê assim. Eu prefiro ficar com a lógica de Deus. Eu vejo o que Deus vê. Se veja como Deus te vê. Olha para você e veja o que Deus está vendo, não o que os homens estão vendo. Os homens estão vendo uma pessoa frágil, Deus está vendo uma pessoa forte. Os homens estão vendo você uma pessoa limitada, Deus está vendo a capacidade. Os homens estão vendo em você uma pessoa que não vai longe, Deus está vendo em você um porta-voz. Ele diz assim: olha, tu vens contra mim com espada, vem com lança, mas eu vou contra ti no nome. Eu vou contra ti no nome do Senhor, porque você tem afrontado o Senhor. Eu conheço o Senhor. Investe seu tempo em conhecer o Senhor, porque Ele vai ser a tua maior propaganda. Não tenho nada a perder, meu amigo. Uau! Sabe, o que Davi vai usar? Davi vai usar o que ele tem. É isso mesmo. Como se assim, eu não quero usar nada de outra pessoa. Se Deus tiver que fazer um milagre, Ele vai fazer com o que eu tenho. Sabe, você fica pensando, eu não sei se você assistiu aquele filme Kung Fu Panda. Você já viu esse filme? Kung Fu Panda, o primeiro, Kung Fu Panda 1, agora tem vários. E aí, naquele momento que eles vão escolher, né, o mestre principal lá, vai escolher o grande dragão guerreiro. O grande dragão guerreiro. Aí dá uma confusão lá, na hora, ele senta em cima de uma bomba lá e tem acho que são 4 lá que lutam, que são experts na luta, no karatê, nas artes marciais. Tem a louva-a-Deus, tem a pantera, tem o macaco e um outro bicho lá. E aí cai o panda, aquele trambolho bem na frente. Aí o mestre fala, esse, quando ele abre o olho, tá bem. Aí o mestre olha para o mestre, fala, não sou eu não. E o mestre fala, você. Fala, olha, o universo não erra, é você. Deixa eu te dizer algo. Deus não erra. Deus não errou quando escolheu Davi. Deus não errou quando escolheu você. Deus não errou quando Ele disse para você que Ele te queria. Deus não errou. Deus não erra. Não erra. Mas o que eu tenho? Aí o Panda fala, eu não sei brigar, não sei fazer, só sei comer. Eu lamento. Você tem. Sabe, você tem. Foi Deus que te deu. Moisés fala, como que eu vou tirar esse povo? E o Senhor fala, o que você tem na mão, Moisés? Ele fala, eu tenho um cajado, com isso aí. Davi, eu tenho pedra, é com isso aí. É o que você tem, Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar o que você tem. Não tenha medo,
Senhor, eu tenho minha faculdade, vai. É isso aí, eu tenho minha fé, eu tenho a minha oração, eu tenho a minha ousadia, sabe? Nunca se ouviu falar da história da humanidade que se matou um gigante tão bem preparado, um guerreiro daquele porte com pedra. Deus disse, pois eu não faço coisas comuns, eu faço coisas extraordinárias usando pessoas simples. Recebe essa palavra, recebe essa palavra. Está aí amedrontado, inseguro, escondido dentro de casa, com medo da pandemia, com medo de tanta coisa, e Deus está dizendo, eu tenho honra para você, usa o que você tem. Usa a fé, usa a tua fala, usa a ousadia, abre essa boca, declara, vou contra ti no nome do Senhor. A fé, preste atenção nisso aqui, fé é correr risco. Você gosta de esporte radical? Não tem um esporte radical melhor do que ter fé, do que crer, do que olhar para a situação e dizer assim, vai dar certo. Do que entrar numa luta e falar assim, meu Deus vai fazer algo extraordinário de hoje para amanhã. Não tem nada mais emocionante do que você olhar e falar, Jesus amado. Eu lembro da história de um pastor que ele foi levar muitas Bíblias para a África. Aí ele entra no avião, enche lá várias caixas de Bíblia e desce lá no aeroporto da África. Ele está sentado no voo, ele está olhando ali e ele vê que a bagagem dele, mala, Bíblia, tudo é tirado do avião e colocado no chão. Ele fica olhando aquilo ali. Aí o avião começa a sair, começa a taxiar e ele olhando, ninguém mexe nada. Aí o avião vai subindo, ele só fica vendo o aeroporto diminuir a bagagem dele lá também. Aí ele fica pensando assim, Deus, eu quero ver agora como é que você vai me tirar dessa. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver como é que Deus vai me tirar dessa. Diz que o avião, do mesmo jeito que vai, dá o retorno e aterriza no mesmo lugar. E os mesmos que tiraram, bota de volta e sobe naquele avião. Um comandante lá do exército africano. E o comandante diz que foi por ordem do comandante. Todas as bagagens seriam restituídas e queria o destino certo. Tem um comandante maior, tem uma ordem superior, tem um Deus que define, tem um Deus que diz a hora certa. Ainda que os médicos digam assim, vai morrer, esse Deus diz assim, não morre, porque quem dá a vida sou eu. Tem uma palavra de um Deus, acredite nessa palavra, sabe? As vozes que diziam o tempo inteiro, você não está aqui, você não vai vencer, você não tem estrutura, você não é capaz, é muito complicado, vai ficar, vai ser. Davi tampou os ouvidos e preferiu ouvir aquele que pode todas as coisas, preferiu abrir o coração e acreditar. Vai, eu sou contigo. Escuta a voz de Deus, vai com Ele, recebe essa palavra. Fé é agir. Fé é agir. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Crer é não ficar parado. Mas, Senhor, Davi estava onde? Davi estava com as ovelhas. Deus movimentou tudo. O que você está fazendo? Estou fazendo minha faculdade. Faz! Deus vai te encontrar lá. Eu estou aqui na minha loja. Vai! Mas e se não funcionar? E se não der certo? Quem que falou isso? Qual é a voz que está falando? Que voz é essa que está dizendo para você? É a voz de Deus? Não deu certo, mas Deus está na área. Melhor não dar certo com Deus do que dar certo com o inferno. Prefiro com Deus. Prefiro confiar que o meu Deus está ali. O processo para chegar até o trono. O processo. Deus é um Deus de processo. Deus não é Deus de resultado. Eu falei isso
no domingo, vou falar hoje de novo. Respeite os processos de Deus. Qual que é o processo? Qual que é o processo que você está passando? Qual que é o processo que Deus está te levando? Qual que é o processo que Deus está te tratando? Olha que coisa interessante. Davi não tinha familiaridade com o palácio. Davi foi criado no meio do mato, cuidando de ovelha. Os amigos de Davi eram tudo pastor de ovelha, não sabia. E Deus pega Jonathan e o transforma no melhor amigo dele. As roupas reais que Davi usava, a arma, tudo, Jonatas ensinou. Deus não é tremendo? Sabe? Eu queria trabalhar na multinacional, como que faz? Deus vai preparar uma pessoa para te colocar lá. Eu queria fazer isso, Deus vai colocar uma pessoa. Tem sempre uma pessoa disponível para treinar você. Se prepara para isso. Davi, ele não fez uma coroa para ele. Interessante se ouvir isso. Davi não fez uma coroa para ele. Davi pegou a coroa de Saul. Porque a coroa de Davi, a coroa de Saul, não cabia na cabeça de Davi ainda. Davi recebe aquela unção, aquela coisa maravilhosa. Eu disse, tem unção? Tem, agora eu vou te preparar. Tem um tempo do chamado, tem um tempo do preparo, tem um tempo do envio. Tempo do chamado, tempo do preparo, tempo do envio. Não é pelo fato que Davi já tinha a unção que ele já podia sentar no trono. Ele não estava preparado ainda para sentar no trono. Ainda se precisava de um tempo. E qual era o tempo? Tempo de treinamento. Era o processo. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Faça a sua parte. Tem a unção na vida de Davi. Ninguém acreditava naquilo. Davi recebe aquela unção, tudo ali, e depois dali Davi vai ter que usar as armas que tinha. Ele sabia cantar, ele sabia tocar. Eu só vou precisar disso aí. Ele era um adorador, ele sabia adorar como ninguém. E Deus pega aquilo ali e fala, vou te fazer, vou te levar, vou te preparar, vem treinar, vem para cá. Vai encarar demônio na vida de Saul. Que situação desgastante, a maior autoridade, que exposição, que difícil ver aquela cena. O rei que representava a liderança de Israel, o rei que representava a unção de Deus na nação de Israel. O judeu comum, como era Davi, ele sabia o seguinte, olha, que tinham 3 coisas que garantiam a presença de Deus. A primeira era a arca ali. Segunda, Jerusalém. E a terceira, o rei. Ele olha e vê aquela cena, aquela autoridade espiritual endemoniada. Davi olha para aquilo, Davi vê aquilo. E ele entende algo ali. Ele entende o que ele não deve ser. Ele entende que é muito humilhante um rei passar por aquela situação. Que ele não poderia ser daquele jeito. Sabe? Às vezes Deus te leva para lugares para você aprender o que você não deve ser. Olha, não faz. Quando você estiver lá, Davi, toma muito cuidado para você não ser assim. Você não ser um endemoniado. Você não ser uma pessoa que é mais usada pelo diabo do que usada por Deus. Quantas pessoas não poderiam, imagina a referência, a decepção, que poderiam ser um exemplo e não são. Davi vai e dali dá o seu melhor. Davi adora a Deus. Depois ele vai ter que enfrentar gigantes. Meu irmão, entenda, não tenha medo de correr risco. Não tenha medo de usar a sua fé. As guerras, elas vão preparar você para ser mais forte, não para te matar. As dificuldades, elas não vão te acabar, vão destruir. Não, Deus tem 3 caminhos com relação ao inimigo. Presta atenção nisso aqui. Tá? Vai ser bom você ouvir isso. 3 caminhos com relação ao inimigo. O Saul, né? Davi vence o Golias. E aí aparece o Saul. Primeira coisa que Deus ele faz com relação ao inimigo. Ele usa o inimigo, seja ele qual for, para honrar a tua vida. Uau! Aquele inimigo ali, grande, forte, vai lá e pá! Deus usou.
O Golias não teve uma gripe, o Golias não teve, né, um coronavírus, uma dengue, gripava, nada. Crescia forte, musculoso. Deus dizia o seguinte: eu estou preparando esse cara aí para honrar meu servo. Deus faz assim com os nossos inimigos. Há inimigos que Deus vai colocar na tua frente para te honrar. Vai abater para te honrar. Você vai dizer, cara, a minha fé fez isso. Tem outro tipo de inimigo que Deus, ele usa esse inimigo para te preparar. Ele usa esse inimigo para te preparar, para te tirar da zona de conforto. Ele deixa aquele inimigo ali no teu pé para você orar mais, para você estudar mais, para você acordar mais cedo, para você ter uma visão melhor. Ah, Senhor, por que você não acaba com esse inimigo? Porque se eu acabar esse inimigo, você entra na zona de conforto, fica parado ali. Então deixa o inimigo aí, que é para você aprender a orar, para você aprender a ficar vigilante, vigiar no que fala, vigiar no que posta nas redes sociais, tomar cuidado. Presta atenção que você fica mais esperto quando você fica perto de quem não gosta de você. Você ri menos, você fala com mais calma. Deus bota esse tipo de inimigo para você ficar esperto. E o terceiro, Deus abate o inimigo para a glória ser dele. É o nome dele que é louvado. Aparece aquele inimigo, você vai ver, olha, é o Senhor que vai fazer, e a glória é para ele. Sabe? Quando você se dispõe a receber tudo de Deus, você tem que enfrentar seus medos, você tem que saber lidar com a afronta, tem que saber lidar com gente que não gosta de você, tem que saber lidar com gente que te persegue. Eu achava que pelo fato de estar servindo ao Senhor, podia ser um mar de rosas. Maravilha, maravilha. Não. Entenda, o reino de Deus é tomado por força. Vai nessa tua força. Para nós terminarmos aqui nosso estudo da palavra. Gente, compartilha comigo, está sendo bom. Deus está falando contigo. Está edificando a sua vida essa palavra. Deus está direcionando o teu coração. Eu quero que você encontre paz no teu coração. Eu quero que você saia daqui com fé, com a certeza de que é um novo tempo te esperando. Que Deus te visitou hoje, e a partir de hoje vai ser um divisor de águas. A partir de hoje as coisas vão acontecer na tua vida. A partir de hoje você vai ver o cuidado de Deus. A partir de hoje. Ah, mas eu não sei. É Deus que vai fazer. Se joga. Se joga. Imagina a cara dos irmãos de Davi quando souberam que agora Davi ia ser o rei de Israel. Imagina, cara. Imagina um olhar de desprezo, olhar de desconsideração. O olhar daquele que, assim, isso aí não sei não. Fique com o que Deus acha e deixe que Deus resolve o resto. Deus tem a pessoa certa para esse tempo e é você. Primeira Crônicas, no capítulo 17, verso 2, o Natan, ele chega para o Davi, ele fala: tudo que você quiser fazer no seu coração, pode fazer, porque Deus vai contigo. Tudo que Davi quis fazer, ele fez. Gente, eu acho isso maravilhoso. Sabe, tudo que ele quis fazer, Mas por quê? Por que Davi chegou nesse nível? Tudo. Eu quero uma bicicleta. Ele consegue. Por quê? O que faz alguém entrar nesse nível? Deixa eu te dizer o que é. O processo de Deus. O processo de Deus. É de glória em glória. É de fé em fé. É vencendo dia após dia. A construção da fé ela é muito interessante, sabe? A Ana, mãe de Samuel, todo ano ela levava uma roupa para Samuel. Todo ano ela renovava aquela roupa de Samuel. E tem uma lição interessante aí. Porque você precisa de uma roupa nova. Você precisa de experiências novas. Mas aquelas experiências passadas,
elas servem para o novo que está chegando. Tem coisa nova. Qual foi tua última experiência de fé? Qual foi o teu novo desafio de fé? Quando foi a última vez que você venceu um gigante terrível? Sabe, o que Deus quer de você? Onde exatamente Deus quer te levar? Se Deus pega você hoje, Deus te visita hoje, eu, aproveitando que eu sou Samuel, entro aí virtualmente, derramo óleo na tua cabeça e falo, recebe unção hoje, unção de reino. Você vai se levantar como uma grande liderança. O que você diria? Como você agiria? Sabe? De que maneira? Onde é que Deus quer te colocar? Para o Davi matar aquele gigante, ele treinou muito bem matar o leão. Mate esse leão. Mate esse leão. Eu posso fazer um paralelo, uma comparação do tamanho do leão para o tamanho do Golias. Comece com coisas pequenas. Mate pequenas coisas. Mate essa indisciplina que você tem. Mate a procrastinação. Faça o que tem que ser feito. Você tem que ler, leia. Você tem que orar, ore. No grupo do WhatsApp que eu passei, nós participamos, que é esse grupo, se você quiser, tiver interesse em participar desse grupo, me manda o número do seu telefone, que eu te coloco lá. A gente tem palavras, essas palavras todas são colocadas lá, a gente estuda junto, oramos junto. Passei alguns exercícios lá, e disse que hoje, no último dia do mês de junho, ia cobrar. Coloquei lá. E eu perguntei quem tinha feito. Algumas pessoas, para não dizer poucas, tem algumas que estão aqui na live, fizeram. Outras não fizeram. Outras nem se deram o trabalho de ver. Outras nem sabiam que tinha alguma coisa. O que significa isso? Significa que existem coisas na tua vida que é você que tem que fazer. Comportamentos na tua vida que é você que tem que fazer. É você que tem que agir. É muito bonito e é muito interessante quando você lê a história de Davi e vê a ousadia dele, e vê a segurança dele na frente daquele gigante, e vê a coragem de peito aberto, peito na mão. Ele fala, você vem contra mim, mas eu vou, é no nome do Senhor que você tem afrontado. Ou seja, Davi conhecia muito bem quem era o Senhor. Presta bem atenção que Davi usa a palavra certa. Ele fala a palavra certa. Você está afrontando a Deus. Eu conheço Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi fez os exercícios que tinha que ser feito. Gente, não adianta para sair, para chegar no extraordinário, você vai ter que fazer a sua parte. Vai ter um preço a pagar. Isso aí. Bonito. Aí vou ter uma música lá que o Davi começa a cantar quando ele vem entrando, que o Davi matou 10.000 e Saul matou 1.000. Mas por quê? Porque ele era habilidoso, ele treinou, ele meteu a cara, ele continuou, ele não parou no tempo. Sabe, as tuas experiências com Deus, onde estão? Está com experiência antiga, sabe? Naquilo que você pode fazer, você está fazendo. Aí vem o urso, ele fala, eu matei um urso. Cara, como que pode matar um urso? Matar um urso com pedra? Só Deus mesmo. Como que faz isso? É a força, uma pedrada bem dada, certeira. E aí eu posso fazer esse paralelo e dizer o seguinte, que o urso é maior, seriam as tuas emoções, seria o teu temperamento, seria essa tua fala. Eu conheço pessoas que ela não consegue controlar o temperamento dela, gente com temperamento difícil, gente explosiva, gente que não domina, não tem domínio próprio. Se domine. Essa altura do campeonato, do tanto de estudo, de palavra, de oração, já era para você estar no outro nível, já era para você dar aula de fé, já era para as pessoas orarem para você e você falar, vamos ver, tá aí, vamos ver quem vai vencer isso aí, vamos. E aí sim, chega a hora do gigante. Chega a hora do gigante e falar, é fácil para mim, porque eu sei quem é o meu Deus, eu conheço o Senhor.
Eu creio. Você crê? Escreve para mim aqui nos comentários. Escreve aqui para mim. Vamos lá, escreve aí para mim. Eu creio. Quero ver você escrever. Você crê? Você crê que você vai transformar esse seu grande desafio num grande testemunho? Você crê que a história da sua vida a história da sua vida será um grande testemunho, que você vai sentar com os seus netos e vai falar para eles, olha, em 2020 teve uma pandemia e foi assim, foi assado, mas eu venci esse gigante. Escreve aí, eu creio. Vou te contar um testemunho aqui, um testemunho de fé. Vou contar um testemunho de fé, um testemunho forte, muito forte de fé. Eu já contei vários aqui, mas eu vou contar mais um. Né? A gente estava numa situação muito delicada na igreja. Muito. Nós recebemos a informação que nós estávamos devendo um total de 40 milhões. Era uma dívida que foi tomando uma proporção. E eu olhei para aquilo ali e eu falei, meu Deus, não tínhamos absolutamente como que está isso. Não tínhamos, irmãos, não tínhamos. Eu não sei se você já passou por algo parecido, que você olha para um lado, olha para outro, você fala, Senhor, como tirar disso? Socorro, Jesus. E aí, eu fui orar. Juntando tudo, tinha uma questão de uma multa, tinha outro, era, vamos dizer assim, apavorante isso. Eu falei, você quer saber? Eu vou reunir a igreja, reunir os irmãos, alguns que estão assistindo essa live participaram dessa reunião. E eu falei assim, eu tenho uma boa notícia para vocês. Uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem? Todo mundo, eu quero a boa. Eu falei, a boa é que Jesus vai voltar. E a gente vai tudo para o céu. E a ruim, pastor? A ruim é que nós estamos devendo 140 mil. Bem, a chance de pular fora é agora. Mas quem quiser transformar isso num grande testemunho, vem para cá que vocês vão ver milagre. Deus é Deus de milagre. Aí eu, amém, pastor. Coloquei no banco. Nós temos R$100 no banco. E aí, irmãos, dentro de 3 meses, mais da metade, eu vou ser mais exato, dizer para você que cerca desses 140, 90 era uma questão judicial que a gente estava sendo acionado. Nós ganhamos. O advogado me procurou e falou assim, eu nunca vi isso. No julgamento, a decisão foi unânime. Vocês não devem mais nada. O resto que faltava, chegou uma pessoa e falou assim, eu tenho um imóvel para vender. Se eu vender, eu vou abençoar. O imóvel foi vendido no outro dia. Chegou um outro camarada e falou assim, pastor, eu tenho um valor para dar. Eu falei, deixe Deus lhe usar, meu filho. A tesoureira, quando viu aquilo, ela falou, pastor, o senhor não vai acreditar, a gente pagou R$140 mil. A gente ali em choque, chorando.
Entendendo? Como? De onde saiu isso? Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Eu não sei. Eu não sei como você está. Eu não sei se você está passando por algo que esse gigante... E a história de Davi diz o seguinte, que o Golias, por 40 dias, todo dia, 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, ele ia lá e afrontava. Ele ia lá e afrontava. E disse, aqui, tá vendo? Eu não sei se você está recebendo essa afronta. Eu não sei se o inimigo está assim com você. Mas faz como Davi. Vai para cima dele e diz, você não está afrontando a mim, você está afrontando o meu Deus. Você está querendo colocar em dúvida o Deus que eu sirvo. Mas hoje eu vou cortar tua cabeça. Hoje as aves do céu vão comer tua cabeça. E Davi cortou aquela cabeça daquele gigante. Naquela mesma tarde, ele cortou a cabeça do gigante. Cortou. A história, a tradição diz que ele pega aquela cabeça, ele enfia num saco. E ele leva e enterra numa montanha. E aquela montanha, Israel, ela passa a ser conhecida como Galgolia, a montanha que Davi enterrou a cabeça. E essa montanha, mais tarde, passa a ser conhecida, sabe qual o nome? Gólgota, aonde um outro vencedor cortou a cabeça de um outro gigante que afrontava a mim e a você. Nós somos mais do que vencedores. Vai para cima desse gigante. Vai para cima desse gigante com o que você tem. Transforma isso no maior testemunho da tua vida. Senta amanhã e fala, foi Deus que levantou minha empresa, foi Deus que me deu esse concurso, foi Deus que me deu essa transferência, foi Deus que me curou desse câncer, foi Deus que abençoou meu casamento, foi Deus que abriu a porta. As pessoas olhavam para mim e diziam assim, não vai casar, vai ficar nisso, foi Deus que me deu. Por que eu faço todas as coisas? Que Deus te abençoe.